Hora da gente conversar com o Bruno Margato, diretor de Real Estate da CSHG, Credit Suisse Hedging Grifo. Vamos falar de renda urbana, vamos falar de logística, vamos falar do que for, né, Bruno? Pergunta o que quiser, assim que é bom, né? Obrigadão, Bruno. Que isso, sempre um prazer estar aqui, falando um pouquinho aí dos fundos, um pouquinho do mercado. Estamos à disposição. Vou começar então perguntando de renda urbana. A gente está vendo ao longo de 2022 muitas vendas acontecendo, principalmente nas Casas Bahia, e ótimas vendas, né? Um lucro muito bom para o cotista. Essa é meio que a dinâmica, vai ser meio que sempre assim, comprar no atacado e vender no varejo, comprar no atacado e vender no varejo. O fundo é de varejo também na forma de operar os imóveis? A gente teve uma transação bem sucedida, né? Então, assim, na medida em que a gente conseguir replicar esse tipo de operação, a gente vai sempre querer olhar esse tipo de operação, sim. Então, a Pernambucanas foi uma primeira, a gente já fez uma outra operação, inclusive, com o Grupo Big, mais ou menos parecida, que agora virou Atacadão, né, Carrefour. A gente ainda não vendeu nenhuma loja deles. Fizemos uma operação com o Macro, que a gente também aí já começou a vender. Vendemos uma primeira, compramos 11 lojas. Uma já virou Açaí, a gente já transformou a bandeira. A outra a gente vendeu já, está em processo, né, na verdade. A gente anunciou a venda, mas ainda falta resolver alguns problemas. Então, sim, diria que a principal estratégia hoje do fundo é comprar lojas, vamos dizer assim, quantidades mais elevadas e ir vendendo na medida do tempo e, obviamente, que tendo retorno, né? Sim. A gestão ativa já é uma característica da Credit Suisse como um todo, mas no fundo de varejo, esse tipo de giro vai ser provavelmente mais constante do que nos outros fundos. Acho que sim. Diria que também um pouco mais rápido. Porque como a gente, no Pernambucanas, por exemplo, a gente comprou 66 lojas. E ali a nossa visão já era, né? Putz, dessas 66, 15 representavam 70% da transação. Então a gente já tinha na mente vender as outras 50 lojas, porque são lojas pouco representativas e que iam trazer um bom retorno. Como a inflação nos ajudou, se a gente teve uma inflação muito alta nesse período, faz todo sentido para o equity eu vender mais rápido. E conseguir reinvestir ainda melhor, ainda mais com o CDI alto que a gente está agora. Então é meio que olhando também oportunidade de mercado, ver o timing das coisas, porque hoje vender a 6 com o CDI a 14, um negócio sensacional, para a gente é muito bom. Ainda olhando para esse período, que eu tive uma inflação de 20%, 30% nos 2 últimos anos, eu valorizei só daí 20%, só da inflação. Então me dá a possibilidade de vender loja com 30%, 40% de ganho, com um fechamento de cap, negócio que eu estou vendendo a 6 e reinvestindo a 14, sem fazer nada. Então também, obviamente, nesses momentos tem oportunidades boas de compra. Então, vamos dizer assim, não é que a gente vai replicar isso o tempo todo, mas vão ter momentos como esse mais vezes. Não é para o cotista ficar mal acostumado, é isso? A ideia é sempre ir fazendo esse mesmo movimento, né? Movimentos de compra de atacado, e em momentos como esse mais de estresse, a gente conseguir vender lojinha no varejo, num cap mais apertado, que a gente vai conseguir trazer ganho de capital e um bom reinvestimento. Sim. Aí se a gente for para o HGLG, para a logística, existe uma gestão ativa, existe venda de ativos, só que o HGRU tem 2, 3 anos, o HGLG tem mais de 10 anos. Então tem algumas vendas que elas são necessárias até para reciclar o portfólio do fundo. E aí nem todas vão ser grandes vendas com grandes lucros, mas vão ser tão importantes quanto. No HGLG tem 2 vertentes, né? Assim, o HGLG hoje talvez não, acho que ele é disparado o fundo mais ativo também no mercado de logística. A gente vendeu 6 lojas, a gente desenvolveu e já vendeu, a gente está desenvolvendo outros 2, 3 empreendimentos. Então é um fundo que a gente fez crédito, já vendeu crédito. Então é um fundo que está investindo no setor de logística em todas as veias, né? Hoje a gente continua, assim, as vendas que a gente fez, por exemplo, a venda de Lasa, a gente fez um lucro muito bom, assim, se somar o lucro que a gente fez lá, foi maior do que todas as vendas de Pernambucanas, em termos de reais por cota, né? Óbvio, o fundo é maior também, que foi uma transação de 300 e poucos milhões de reais. Então ela tem uma representatividade muito grande mesmo para o fundo como a gente está. A gente vendeu as lojas lá de Atibaia,
Fizemos a transação lá do deal de Extrema, né, que a gente comprou e vendeu o terreno. Então, o LG ele vai ter deals maiores, né? Sempre, porque não vou comprar galpão de 10 milhões. Dificilmente eu vou comprar também galpão em 10 galpões de 10, não é o que a gente quer fazer no fundo. Então lá vão ser sempre coisas maiores. E eu acho que a parte de venda, né, de reciclagem, ela vai vir de dois lados. Desses ativos mais do passado, que são ativos menores e que a gente está carregando há muito tempo, e que faz sentido a venda, e dos desenvolvimentos. Então a gente tem entrado nesse negócio de desenvolvimento. Um motivo, obviamente, foi o ciclo, é o principal motivo, porque a gente achava que fazia sentido e que a gente ia ganhar dinheiro nisso. Mas o outro motivo é que me traz a oportunidade de deixar o portfólio mais líquido. Por quê? Porque são investimentos que eu fiz a custo. Eu não tive custo, eu não paguei prêmio para comprar aquele ativo. Eu comprei ele exatamente no que ele vale, em termos de custo de construção. Custo de terreno mais obra. Isso, obviamente, se eu não errei, vai me dar mais liquidez, porque eu vou conseguir. Isso que eu ia falar, você não pagou prêmio de risco porque você assumiu o risco. Exato. Do desenvolvimento. Né? Isso. Então, na nossa cabeça, quando a gente começou a desenvolver, foi, a primeira coisa para eu desenvolver, eu precisava fazer algum lucro, para poder desenvolver em paralelo e não afetar a renda do fundo. Foi o que a gente fez. Mas no subsequente, eu indo fazendo isso, eu vou ter sempre uma reciclagem no portfólio natural. De desenvolvimentos que a gente vai fazer, algum a gente vai carregar, outro a gente vai vender, e o fundo vai sempre ganhando um extrazinho, sempre, né, de uma forma contínua. Então a nossa cabeça quando a gente entrou nisso é essa. E a ideia é ir dando continuidade a esse movimento. Legal. Sempre com um percentual pequeno do PL, né? A gente entrou com 10%, no máximo vai ter 15% de risco nesse negócio de desenvolvimento. Ou seja, você cotista dos fundos, não se apegue aos imóveis, né? Porque eles podem ser vendidos a qualquer momento. Exatamente. Valeu, Bruno. Obrigadão, cara. É isso, sempre um prazer. Um abraço. Muito bom, né? Continua acompanhando. Tem muito mais do GRI rolando e você acompanha aqui pelo Clube FI.